Bom, vamos trazer aqui mais um assunto que chama atenção também. A gente está perguntando dia desses, quanto será que foi gasto na viagem de Lula para a China? Porque foi uma comitiva bem grande, né, que ele levou. E o novo levantamento aqui tá feito aqui um levantamento, né? Deixa eu só ver aqui a notícia onde é que ficou. Tá aqui, ó, os gastos, né, com a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de sua comitiva na China, aos Emirados Árabes, somaram 6 milhões e 600 mil reais. A estadia nos países foi de 12 a 15 de abril. Os valores das despesas foram esse valor aí, quase 7 milhões, né? Isso foi o que informou aí o Itamaraty. Quase metade dos custos, ou seja, 3 milhões e 200, se referem à hospedagem. O segundo maior gasto da comitiva foi com aluguel de carro, 1 milhão e 300. Em seguida, vem 500 mil dedicados a profissionais de tradução e intérpretes. Os valores informados pelo Ministério não incluem o traslado aéreo, né, os voos que foram bancados pela FAB, a Força Aérea Brasileira. As despesas foram maiores na China, onde houve um desembolso de 5 milhões e 400 mil reais. No último dia de compromisso no país do Xi Jinping, na China, o governo brasileiro realizou um coquetel na Embaixada Brasileira que custou 130 mil reais. Já nos Emirados Árabes, né, ficaram lá um dia, o total foi de 1 milhão e 200 mil reais. Lula tá gastando bem, ô Filete, ou é normal isso aí? Eu acho que essas viagens, muita gente critica tudo. Eu acho que é importante você viajar com parceiros como em parceiros como Estados Unidos, China, Oriente Médio e tal, mas assim, as comitivas são muito grandes, né? Você vê 500 mil intérpretes, né? Então é um intérprete para cada meia pessoa, brincando, né? Um intérprete para cada uma pessoa, né? Então a mulher de fulano que foi lá tem um intérprete, todo mundo tem intérprete, lógico, ninguém fala mandarim, mas eu acho que os gastos são excessivos, né? Não sou contra as viagens, eu acho que as viagens têm que acontecer. Não sei se o Lula já é aquele treinador que tem o time todo definido, que tem todos os jogadores, cada um sabe sua função, tal. Eu vejo muito ministérios, né? Me assusta um pouco o número grande de ministérios. Tem muitos ministros competentes, tem outros que a gente sabe que nem tantos, são cargos políticos, tal, que não conhecem muito daquele assunto que eles estão tratando. Lógico que vão aprender, mas eu vejo que não sei se o Lula tem domínio total. Não dá para deixar o Titanic sozinho sem capitão, né? Com capitão já é difícil, imagine sem. Então, o Brasil é um país muito grande, com muita diversidade, com muitos problemas, tal. Uns problemas também subdiagnosticados, outros super valorizados, que de repente não são nem tão grandes assim, mas é um país de muitos climas, muitos tipos de problemas, às vezes diferentes, um lugar que está muito frio, no outro está muito calor, num lugar está com seca, no outro está com enchente. Então, eu não sei se o presidente deveria ficar mais no país. Mas se a equipe está toda alinhada e ele acha que pode fazer as viagens, tudo bem, mas que leve menos gente, né? Que dê mais exemplos positivos, porque o país é um país que não pode ficar gastando essa enormidade de dinheiro. Lógico que isso aí é um grande areia pelos ganhos do país, né? Mas a população está pagando, e eu acho que o exemplo tem que ser positivo. Eu acho que as delegações são muito grandes, os gastos são excessivos, mas não sou contra as viagens no primeiro momento, porque eu acho que tem que ter relacionamento internacional mesmo, faz parte. Mas eu acho que as comitivas são muito grandes e isso aí é um desrespeito com a população brasileira. Ô, Paulo Eduardo Costa, gostaria de ouvi-lo aí nessa questão desse gasto, né? Um gasto grande, né? 7 milhões. A gente sabe que as hospedagens lá não são tão baratas, né? Mas aquela comitiva que o Lula levou foi grande. E nós estamos falando da viagem da China. Ainda temos aqui, estamos aguardando os dados da viagem para a Inglaterra. Será que essa conta cada vez vai subir mais? Ou isso aí é dentro da normalidade, na sua opinião, Paulo? Não é dentro da normalidade. Seríamos tolos em imaginar que alguém gastar 7 milhões de reais, não estamos falando de 7 mil, nem de 70 mil, nem de 700 mil, estamos falando de 7 milhões de reais com uma viagem. Concordo com o Filete que nós temos que ter uma relação internacional retomada, é natural que sim, mas levar uma comitiva de mais de 200 pessoas para um passeio até a China, eu acho uma coisa um tanto exagerada. Né? Parece-me que até o tal do João Paulo Stede ele estava nesse grupo. O que tem que um sem terra, ou o movimento sem terra, a ver com isso. Mas
Com todo o respeito, eu acho isso um disparate. Quando você relacionou os valores, então, eu tomei um susto maior ainda. Porque imagina a pessoa gastar 1.300.000 de aluguel de carro. Espera um pouquinho. Algo absolutamente inenarrável, inexplicável, é uma coisa fora da realidade. Ao pé da letra, Santiago e telespectadores, eu não sou contador, o Marcelo Rocha que é, mas eu corri aqui fazer a conta. 7 milhões de reais, ou quase isso, são 5.303 salários mínimos. Ou seja, 5.303 pessoas teriam recebido um salário mínimo de ajuda se essa viagem não acontecesse dessa forma. Eu entendo que há que se levar comitiva, há que se acompanhar de ministros, há que se ter um entourage natural, segurança, aquela estrutura toda, mas 7 milhões de reais realmente é uma conta um pouco exagerada, especialmente num país como a China, né? Em que tudo é muito barato, até por conta do comunismo e do regime ditatorial que lá existe. Gastar 7 milhões da China realmente tem que ser muito perdoado. Devem ter comido coisas maravilhosas, ficado em hotéis nababescos, porque é muito dinheiro, com toda sinceridade. Que me desculpe o presidente Lula, não sou aqui para julgá-lo, mas acho isso um disparate, um exagero e um descompromisso com o povo brasileiro, que não merece ver o seu líder gastando 7 milhões de reais em uma viagem. Ó Deus, aonde vamos parar, né, Santiago? É uma questão de exemplo, né, que a gente vê pela condição que o país está, né? Eu acho que um exemplo, existem lá as embaixadas, como foi feita lá no caso na China, uma despedida, né? Teve lá uma festa de confraternização de despedida pela boa prática que foi feita no país, bons negócios, enfim, até aí tudo bem, gastaram lá 130 mil, claro que a gente põe na conta também essa festinha de despedida, mas por que não, por exemplo, ficar numa base brasileira lá, né, no caso, né, eles não ficam, que nem da própria Inglaterra também não quiseram ficar, ficaram no hotel, então quer dizer, não tem um mínimo de demonstração de que você está querendo economizar, porque a gente sabe, né, Marcelo, uma viagem a gente gasta, se eu saio daqui e vou para Águas de Lindóia, eu sei que eu vou gastar, né, e agora imagina daqui para a China, agora é inconcebível a gente ver um gasto acima do normal, com dinheiro público, que é o dinheiro do brasileiro. Eu acho que o mínimo de respeito deveria ter. Como é que você vê isso, Marcelo? Ou essa conta do Lula bate mesmo? Porque, conforme falou o Paulo, falou muito bem, você que é o homem dos números aqui, né? O Paulo já usou metade da minha tese aqui, né? Eu vou conversar com o Paulo aí, que a gente tem que se entender melhor aqui, né? Brincadeiras à parte, o Lula, ele traz o exemplo reverso daquilo que ele deveria praticar, né? Ele fala tanto da fome, né? Que o Brasil tem a pobreza extrema, que precisa trabalhar, que precisa tirar o Brasil da rota da fome, né? E tudo mais. Porém, olha o que ele pratica. Ele demonstra isso que ele quer fazer. Não é o que parece, né? Não é o que parece. Complementando os dados que o meu amigo Paulo trouxe, esse valor gasto na viagem daria para pagar aí 10.700 benefícios do Bolsa Família. Olha só, 10.700 benefícios do Bolsa Família. Tudo isso daí ajudaria lá no teto de gastos, no arcabouço fiscal. De repente, olha só, de uma maneira muito singela, ajudaria a diminuir aí a taxa Selic. Não que isso diminuiria, claro, mas ajudaria, porque o presidente do Banco Central fica batendo lá, olha, vocês não demonstram como vão diminuir os gastos, vocês não demonstram qual vai ser o teto dos limites dos gastos, dos gastos públicos. Está aí. De repente, né, se ele demonstrasse, olha, vamos economizar aqui, ali, aqui com a máquina, ali não sei o quê, tá, vamos diminuir. Não demonstram, não tem. É um governo sem limites para gastos, né? E aí, quando você não tem limite para gastos, não estabelece prioridades e tudo mais, é isso que acontece. Você vê um governante bonito na foto, feio nas falas, né? Bonito na foto, feio nas falas, e internamente sem nenhuma força no Congresso, que está perdendo tudo, né? Ele abandonou o Brasil e resolveu fazer turismo. É isso que está acontecendo. Abandonou o Brasil e resolveu fazer turismo. Deixou o Brasil aqui
a Bangu, né? Deixou aí, abandonou o Brasil, essa que é a grande verdade. É uma viagem atrás da outra, né? Com resultados práticos, assim, trouxe um fundo da Amazônia, trouxe isso, aquilo, ótimo, isso ajuda, né? Isso ajuda, mas e o que trouxe de empresa para gerar emprego e renda? E o que trouxe para fazer o que realmente nos interessa? As empresas estão fugindo daqui, né? Isso é que é importante. Isso é que importa, né? Estamos indo para fora para gerar emprego lá fora, né? Emprego lá fora, gerar emprego para a China não adianta, tem que gerar emprego para o Brasil. Aí, ó, ponto firme. Mas gerar emprego para fora não adianta, né? Então, vamos tentar reverter isso daí. Está no começo do governo, dá tempo de mostrar que veio para fazer o bem. Então, vem e faça o bem. É isso que a gente espera. Filete, isso que o Marcelo estava falando em questão de número é uma coisa que o Bolsonaro fazia e fazia muito bem, né? Vamos fazer um comparativo aqui rápido, né? Porque, como o Marcelo falou, estamos no começo do governo, ainda dá tempo de melhorar, né? E a gente torce para isso, porque todos nós estamos no mesmo barco. Porque o Bolsonaro, por exemplo, ele ficava lá, no caso, ele ia para os Estados Unidos, ele ia para qualquer lugar, ele ficava lá na Embaixada Brasileira, né, em todos os lugares, mesmo que fosse pequena, que tivesse lá um quarto bom, uma cama boa, ele ficava e pronto. Comia lá na pizzaria, e ele sempre usava justamente essa ferramenta. Eu vou gastar esse dinheiro todo para quê? Eu tenho direito, eu tenho o cartão Black, ele mostrava, né? Mas por quê? Se isso aqui, justamente o que o Marcelo falou, daria para pagar 10 mil cestas básicas para as famílias do Brasil. Quer dizer, esse trocadilho o Bolsonaro usava muito bem, de fazer as pessoas fazerem conta. E agora, em contrapartida, porque a gente viu, no caso, na época do Bolsonaro, a mídia pegar muito no pé, justamente quanto ele gastava nas viagens, que a gente via que era uma miséria, né? Era muito pouco. Se a gente fizer um comparativo com o que gasta agora, nesses 4 primeiros meses, eu acho que o que o Lula gastou mais que o Bolsonaro em 4 anos, né? Falar o bem da verdade. Você acha que seria proveniente o Bolsonaro, no caso não, o Lula, copiar o Bolsonaro nesse quesito aí, falar onde está sendo investido o dinheiro que ele não gasta? Fala agora, Filete. A gente pensou que o Lula 3 viria com mais amor no coração, né? Eu até defendi as viagens, como o Paulo também defendeu e tal, mas eu acho que esses gastos aí não estão dando exemplo nenhum, né? E é um exemplo negativo, já que o seu antecessor fazia isso. Agora vamos descobrir que o Bolsonaro comprou uns churros lá no Central Park, que o churros é caro, entendeu? Vai descobrir um monte de coisinha e tal. Mas a gente sabe que não compara, né? 200 pessoas é uma festa de casamento, pô. Alguém foi casar na China? Não, 200, hoje o cara fazer uma festa para 200, 300 pessoas, o cara tem que ser milionário, né? Ou ele foi casar alguém na China, o imperador aconteceu alguma coisa. Pô, 200 pessoas para resolver o quê? Ali com, no máximo, 5 pessoas, com as respectivas esposas, se fosse para ser muito 5, no máximo 7 pessoas. O que foi fazer 200 pessoas? Foram atrapalhar lá uma tropa? Tem algum combate lá? Quer dizer, realmente é assustador, né? Agora, não estou falando contra a viagem, hein? A viagem, o cara não sou radical. A viagem eu acho que é importante. De relacionamento externo, amplitude de margem de relacionamento e tal. Mas aí eu volto com o Marcelo Rocha. Que empresa que ele trouxe? O que trouxe? Trouxe o dinheiro. Fomos lá, com o chapéu na mão, tal, precisamos do dinheiro. Legal, faz parte. Mas que emprego, que perspectiva de trabalho trouxe? Agora, 200 pessoas, pô, não dá, né, meu? Uma vez eu fui numa reunião na prefeitura com um vereador sobre causa animal, certo? Ele levou 40 pessoas. Quando eu fui falar com o prefeito, eu e ele com 40 pessoas atrás, ele falou, não, eu trouxe aqui só para mostrar força. Ficou chato, né? Você vai levar 40 pessoas, eu marco eu e o Paulo Costa para falar com o prefeito, e eu levo 40 pessoas, 40 sócios do Instituto Geográfico lá em cima? Não, né, meu? Não pega um contador, um outro que seja da parte social, o presidente. Não precisa ir o Instituto Histórico Geográfico todo lá, né? É complicado, né?